Tudo começa quando Ângela está com Beatriz e Gerardo no quarto, e Bia libera ela para ir ao comitê, mas logo em seguida Beatriz chama ela de novo, e fala que vai dar a bênção para que tudo dê certo, e depois fala que sente falta de sua filha para fazer isso, e Ângela diz que sente falta de sua mãe para abençoar. Na vila, Guilherme acorda muito animado e se arruma para ir à escola. E Luz entra no quarto dizendo que o doutor mandou ele descansar, mas Guilherme não quer saber disso e fala que já está muito bem e quer ir à escola, e também já está pronto para fazer a cirurgia e se recuperar. Enquanto isso, no escritório, Ângela agradece a Nancy por ter pedido ao inspetor para entregar os documentos para ela na noite anterior, e Luz pergunta se isso vai ajudar ela no comitê, mas Ângela não sabe, e diz que o Gart está pegando muito no pé dela, e que às vezes sente medo e até vergonha. Mas Nancy fala que ela não precisa se envergonhar de nada, porque a vida permitiu que ela passasse por essa situação, e que alguma coisa ela vai aprender com isso. Luz também apoia a amiga, e fala que elas sempre estarão ali para o que ela precisar, e Ângela agradece. Nesse meio tempo, Félix conversa com seu compadre, e o homem pergunta se ele realmente vai gastar todo esse dinheiro com a cirurgia de Guilherme. E Félix fala que está fazendo isso para a Luz voltar com ele, porque sabe que ela faz de tudo pelo filho, e o homem comenta que é melhor então ele cumprir, senão o menino vai ficar muito triste se não for operado. Mas Félix fala que o garoto gosta mais daqueles caras da vila do que do próprio pai, que é ele. Enquanto isso, na universidade, o comitê começa, e o diretor dá a palavra para o Gart, que começa a dizer que Ângela exibiu fotos sensuais na internet, e que também faltou respeito com ele na frente de muitos alunos da universidade. O diretor pergunta o que Ângela tem a dizer sobre isso, e ela fala que é mentira, e que tem testemunhas de que o Gart insultou ela primeiro, dizendo que na universidade não se aceita curandeiras e nem mulheres da vida, e o falso diz que é um cavalheiro, e que não disse nada disso. Porém, Ângela fala que tem testemunhas, e se ele realmente for esse cavalheiro, que sustente as palavras que disse a ela, e cala a boca de Ugarte. Em seguida, Fedra pergunta se Ângela levou as provas, e ela diz que sim, e distribui uma cópia para cada, mas o insuportável do Ugarte não aceita. Eles decidem que vão fazer uma pausa de 1 hora para ler os documentos, e então Ângela sai da sala e encontra com Ed, e diz que não sabe o que vai acontecer, porque o comitê está muito pesado, e que o Gart está atacando ela com todas as forças, mas Ed diz que as provas precisam servir de alguma coisa. Logo em seguida o celular dela toca, e Ângela atende Nancy, que pergunta como está o comitê, e Ângela explica que está tendo uma pausa para ler os documentos. E Nancy fala que teve uma ideia, e que pensou em chamar um inspetor para depor a favor dela, e Ângela acha maravilhoso, mas Nancy diz que vai ver se isso é possível, porque se trata de uma coisa muito séria, mas garante que vai informando Ângela de tudo, e ela agradece muito. Ed está curioso querendo saber o que está acontecendo, e Ângela conta que talvez o inspetor vai até lá para depor, e Ed fica todo assanhado querendo ver o homem de farda e cara de poucos amigos, e Ângela acha engraçado. Na comunidade, Luz estende roupas quando Pablo chega e ela pergunta o que ele está fazendo ali no horário de trabalho. E Pablo conta que Dona Beatriz mandou ele na rua, e aproveitou para passar ali e quer falar algo para ela. Luz já sabe o que ele quer dizer e fala que não,
mas Pablo insiste dizendo que ela não pode ir morar com Félix. E Luz pergunta se ele não entende que Guilherme precisa ser operado, mas Pablo fala que ela não pode fazer isso por causa de dinheiro, e garante que se ela resolver ficar com ele, vai lutar muito para eles seguirem em frente, e para pagar a operação de Guilherme. Ele fala que além de uma grande mãe, ela também é uma grande mulher, e deixa a Luz entre a cruz e a espada. De volta à universidade, Fedra vai falar com o Gart, e reclama que ele está tratando Ângela muito mal sem necessidade, mas ele diz que vai tirar ela da instituição. Fedra fala que ele deve ter um problema pessoal com Leonardo, e o Gart diz que sim, e que ela também deveria ter, porque agora Leonardo é o chefe deles no projeto, e não vai permitir que o moleque fale como ele deve trabalhar. Fedra fala para ele deixar as diferenças de lado, porque Ângela não tem nada a ver com o problema dele e Leonardo, mas o Gart não desiste, e fala que vai usar toda a sua influência para tirar essa curandeira e mulher da vida da universidade, e então Fedra se afasta dele. Por outro lado, Luz sai da vila e Pablo vem atrás dela pedindo uma chance, mas Luz nega, mas ele não desiste e diz que a ama muito, e então ele se aproxima para beijar ela, e Luz não resiste, e os dois se beijam, e nisso Abel chega com um buquê de flores, e fica furioso ao ver os dois juntos. No comitê, o diretor da universidade fala que os documentos que Ângela apresentou parecem estar corretos, mas o Gart se mete dizendo que as pessoas mencionadas ali não foram condenadas, e então são inocentes até a segunda ordem. Ângela se estressa e pergunta se ela também não é inocente, mas o insuportável fala que as fotos dela são provas suficientes para condenar ela. Mas Leonardo defende Ângela dizendo que ela já provou que é inocente, mas o Gart fala que a opinião dele não vale de nada, e então Fedra fala para os colegas de trabalho se acalmarem. Enquanto isso, Pablo e Luz terminam o beijo apaixonado, e eles veem Abel olhando, e nisso ele sai correndo e Luz manda Pablo ir atrás dele, e Pablo entra no carro, e Luz fica com o buquê e pensando no beijo que acabaram de dar. De volta à reunião, o diretor pergunta se mais alguém vai testemunhar a favor de Ângela, mas ela diz que não sabia que poderia levar alguém, e então o diretor fala que eles vão decidir entre si. Logo em seguida, Álvaro entra na sala, e fala que foi ali testemunhar a favor de Ângela, e o diretor quer saber quem ele é. E Álvaro se apresenta como diretor do Hospital Verga, e diz que ele e Ângela foram casados. Em seguida ele começa a contar que deixou Ângela morando naquela pensão, e que não imaginava que aquelas pessoas fariam algo tão ruim com ela. Mas o diretor quer saber por que ele não morava lá também, e Álvaro respira fundo e fala que é uma pessoa com muitos defeitos, e que enganou Ângela e também se casou com Samantha Verga, mas o Gart quer saber o que tem a ver isso. E ele fala que ela precisou aceitar o trabalho de modelo para pagar aquela universidade. Mas o Gart fala que ela já deveria saber o que iria fazer nesse trabalho, mas Álvaro fala que ela iria trabalhar só como modelo e nada mais. Por outro lado, Félix chega para falar com Luz, e fica irritado com o buquê de flores na mão dela. De volta ao comitê, Álvaro continua defendendo Ângela, e fala que tem certeza que ela foi enganada, e que ela jamais se prestaria a uma coisa dessa, e diz que grande parte do que aconteceu com ela é culpa dele,
que deveria estar cuidando dela, mas não fez isso, e fala que os professores deveriam apoiá-las em vez de estar tratando ela tão mal. O Gart não quer aceitar de jeito nenhum a palavra de Álvaro, e fala que se ele mentiu uma vez, pode muito bem fazer isso de novo. Mas Leonardo levanta e furioso fala que não aguenta mais essa discussão, e que eles deveriam encerrar esse comitê, e que já está mais que provado que Ângela é inocente. O diretor fala para Leonardo não falar mais nada, mas ele diz que não vai ficar quieto, porque já está cansado desse assunto, e então o diretor manda ele sair da sala. Leonardo sai, e Fedra fala que não dá para eles tomarem uma decisão sem um participante, e pede para que Ângela tenha mais uma chance de apresentar provas no dia seguinte. E então o diretor diz que ela tem razão, e encerra o comitê, dizendo que no dia seguinte eles vão se reunir. E enquanto isso, Pablo pede informações sobre Abel na rua, mas ninguém sabe dizer nada sobre ele, e Pablo desiste de procurar o primo. Por outro lado, Luz está tentando falar para Félix que ganhou aquele buquê de uma vizinha, mas ele diz que não é idiota, mas vai manter o que prometeu para Guilherme, e Luz fica satisfeita. Mas ele quer saber o que ela decidiu, mas Luz fala que vai pensar, e que ainda precisa ouvir a opinião de Guilherme. Mas Félix fala que o menino não tem que achar nada, mas Luz fala para ele esperar um pouco. Álvaro vai atrás de Ângela, e pede para ela parar, mas Ângela diz que não sabe o que ele foi fazer lá. E ele diz que precisava falar a verdade. E ela admite que foi a primeira vez que ouviu ele falar a verdade sobre o que aconteceu com eles. E Álvaro segura a mão dela dizendo que fez isso para provar que ainda a ama. E Leonardo aparece falando para ele soltar sua namorada, porque uma coisa é ele depor a favor dela, outra é se aproximar. E então Álvaro fala que o acordo já está feito, e Ângela não entende o que ele quis dizer. Por outro lado, Guilherme fica muito feliz porque o pai foi buscar ele na escola, e tenta mostrar para os amigos que seu pai foi até lá. E Félix pergunta se ele está feliz, e o menino garante que sim, e que está muito contente com a cirurgia que ela vai pagar, porque assim vai poder jogar bola perfeitamente. Félix começa o teatro e finge que está chorando, dizendo que Luz não quer que eles sejam uma família novamente. Ângela quer saber do que Álvaro está falando, e ele conta que Leonardo pediu para ele ir depor a favor dela, e Léo agradece muito pelo que ele fez, mas diz que não precisa mais da presença dele ali. Álvaro quer saber o porquê ele está agradecendo, e Léo explica que graças a ele a mulher de sua vida não sofreu uma injustiça, e Álvaro pergunta se eles continuam juntos. E Leonardo diz que sim, e que essas fotos absurdas jamais iria impedir que o relacionamento deles continuasse. Álvaro tenta convencer Ângela do contrário, e pergunta se ela realmente ama Leonardo, e ela responde que o ama com todas as forças, e fala que Léo confia nela. Mas ele nunca vai entender o que eles dois têm porque não sabe o que é isso. Os dois decidem ir embora, e Álvaro fica furioso. Félix tenta fazer a cabeça de Guilherme, dizendo que acha que ela está com outra pessoa, e diz que se isso acontecer ele vai ter que partir, e o menino fica choroso, ouvindo o pai falar que queria muito criar ele,
mas se não pode fazer isso, então só quero o perdão dele por tudo que fez de mal. E nesse meio tempo, Mirta está treinando caminhar com a muleta, mas está estressada e quer desistir, porém Alma fala que ela precisa continuar, e tem a ideia de fazer uma surpresa para mostrar a Leonardo que ela consegue ficar em pé. Em seguida a campainha toca, e Alma vai atender, e é Gerardo, que se desculpa por ir sem avisar, mas conta que ficou sabendo do que aconteceu com eles e quer saber se pode ajudar. Alma fala que vai para a faculdade, e a enfermeira diz que também vai embora, e então os dois ficam sozinhos. E Gerardo fala que está muito feliz de ver que ela está em pé, e a mentirosa fala que quer ser um exemplo de fortaleza para seu filho. Enquanto isso, Leonardo conta para Ângela que eles se mudaram para o apartamento, e diz que sua mãe ficou estressada, mas que Alma está lá para ajudar ela. Ângela pergunta por que Alma não foi para outro lugar, e por que precisa ficar tão perto dele, mas Léo fala que isso é ideia da mãe dele, e pergunta se ela está com ciúmes. Mas Ângela nega, porém Leonardo diz que ela está sim, e leva Ângela para dentro de uma sala, e fala que é a primeira vez que vê ela com ciúmes, então os dois se beijam. Em seguida, um professor aparece e atrapalha os dois, e eles colocam a culpa um no outro, e dão risada da situação. Por outro lado, Mirta e Gerardo conversam, e ele pergunta se pode ajudar com alguma coisa, e Mirta fala que Alma está procurando trabalho porque seus pais estão maus financeiramente, e Gerardo fica chocado, mas diz que vai ajudar sim. A falsa lamenta dizendo que perdeu Sandro muito cedo, e que ele era seu companheiro de vida, e também lamenta pela casa, mas Gerardo fala que quer ajudar no que for preciso, e Mirta diz que sempre vai estar presente para o que ele e Beatriz precisarem. E enquanto isso, Leonardo atende Beatriz, e fala que a pressão dela está ótima, e Bia fala que está assim por causa de Ângela, e que ela é uma ótima enfermeira, e Leonardo começa a elogiar Ângela demais, e Bia percebe que ele está apaixonado, e Léo fala que se apaixonou pela forma que ela é, porque Ângela é maravilhosa e uma excelente pessoa. Do outro lado da cidade, Abel está em um bar tomando todas, e lamenta com o garçom sobre Luz, mas o homem fala que se ela gosta de Pablo, então o primo precisa aceitar e seguir a vida, mas Pablo não quer saber e pede para ele descer mais uma dose. De volta à casa, Beatriz fala que passa muito tempo com Ângela, e então quer ser o cupido do casal, e os dois dão risada. Eles mudam de assunto, e Léo conta que agora sua mãe está morando no seu apartamento, e que está muito chateada porque perdeu a casa. E Bia quer saber como isso aconteceu, e porque eles não pediram ajuda, e Leonardo explica que a dívida era muito alta, mas que eles já estão no apartamento, e começa a contar como Sandro começou a se endividar. No escritório, Nancy fala para Ângela que o inspetor aceitou depor a favor dela, e Ângela agradece muito, e depois fala que tem uma ideia para eles apresentaram no comitê, e o inspetor pede para ela contar o que é, e Ângela começa a explicar. Enquanto isso, Mirta está conversando com um homem, e ele vê os detalhes da galeria dela, e fala que tem muitos quadros ótimos, principalmente de Beatriz.
e pergunta por que ela tem tanta pressa em vender as obras de arte. Então Mirta explica que um amigo está com um problema, e que precisa de dinheiro, e cada minuto é muito importante para ele. E enquanto isso, Aníbal está deitado todo encolhido, e os outros presos chegam na grade dizendo que mais tarde eles têm um encontro e dão muita risada. Na prisão feminina, Yolanda está sentada em uma cama, quando outras presas chegam, e uma delas manda ela sair de sua cama. Mas Yolanda fala que só tem 2 camas para 4 detentas, mas a mulher fala que ela vai dormir no chão, e uma das presas dá um papelão para ela, e fala que é melhor ela não se meter com aquelas mulheres. Então Yolanda vai para seu canto e fica pensativa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.